Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre a eleição presidencial no México. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. Andrés Manuel López Obrador foi eleito presidente do México no pleito histórico, com uma grande margem de votos. A primeira vez que a esquerda assumiu o controle do país ao derrotar as legendas tradicionais. Na campanha, prometeu combater a corrupção e a violência. Ele tem sido um forte crítico ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta das políticas contrárias à migração e por uma guerra comercial. O México é o único país da América Latina localizado na América do Norte e faz parte do NAFTA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, um bloco econômico que inclui Estados Unidos e Canadá. O presidente é conhecido pelas iniciais AMLO, AMLO. Para debater o assunto aqui hoje, nós convidamos o cientista político Alexandre Rocha e a mestre em Direito Internacional, Nathalie Rohol. Obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Assim que acabou a eleição, a contagem dos votos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo Twitter, parabenizou o vizinho mexicano, dizendo que tinha muita coisa a tratar com o novo presidente do México. O que você acha que deve ter nessa primeira conversa, assim, só de saída? Depois desse resultado eleitoral, o presidente dos Estados Unidos e do México já entraram em contato e por certos assuntos que vieram à tona, a questão migratória e do livre mercado lá, o NAFTA. São pautas que vão estar ali de imediato. Acredito que a questão migratória vai ser uma das principais, pelo fato de que os Estados Unidos têm combatido muito essa questão e a campanha do Obreiro foi toda em cima disso, em relação a observar como é que está a questão da migração, o que pode ser feito para melhorar. Então, as conversas iniciais, a meu ver, vão ser nesse sentido. Mas a expectativa é de que esse leque possa aumentar, tendo em vista que o Trump tem reconhecido que essa mudança no México também tem um impacto na política local ali da América do Norte. Perfeito. O segundo a parabenizar o presidente mexicano foi o primeiro-ministro do Canadá. E ele claramente disse que queria tratar de negócios com o novo presidente mexicano. O tema vai ser NAFTA. Os Estados Unidos querem sair do NAFTA. Seria possível um acordo bilateral entre Canadá e México, sem os Estados Unidos? Eu acredito que é possível, sim, ter um novo NAFTA. Eu acredito que este acordo bilateral entre esses dois países possa acontecer, sim. Canadá e México? Sim, possa acontecer. No entanto, não seria o melhor cenário para os dois países, inclusive. Perfeito. Em meio a essa crise diplomática e migratória, quais seriam os outros desafios do presidente mexicano? O México, se a gente observar aqui na América Latina como um todo, ele tem passado por um processo que nós também observamos aqui, por exemplo, no Brasil e outros países aqui da região, com uma descrença muito grande na política. Por que isso? Uma descrença na classe política. Mas qual o motivo, na sua opinião? A questão da desconfiança em relação ao papel da representatividade. Mas qual o motivo você acha que teria gerado essa desconfiança? A classe política lá tem sido desgastada por conta de casos de corrupção. Da violência, pela a descrença, pela efetividade das suas gestões. E isso tem desgastado os partidos convencionais, como o PRI e o PAN. E o Obrador vem agora, nesse sentido, como um resgate de tentar trazer a classe política, resgatar a política e tem essa perspectiva de, inclusive, a palavra dele, de não errar. Ele não tem o direito de errar. Não há margem para erro. Não há margem para erro. Então, os desafios são muito grandes. Da violência no México, da desigualdade, um país que enfrenta muito, gerar emprego, renda e conter, obviamente, essa questão da migração, que é visto como um problema para os Estados Unidos, mas é preciso ajustar internamente. Ele tem feito um discurso conciliatório para tentar, nesse momento, assim, conseguir conciliar as margens internas, ali a classe interna, as classes, porque isso vai ser um desafio também, independente do âmbito externo. Ele falou na campanha coisas importantes, repetindo um pouco o que o
professor aqui falou. Acabar com a corrupção, que a violência, na opinião dele, não é um fato isolado. Ela é resultado de corrupção e má distribuição de renda. Aos olhos liberais dos americanos, esse discurso é um discurso de um presidente de esquerda, quase um socialista, quase um comunista. Ele teria a chance de estabelecer essa plataforma efetivamente na execução de seu mandato, ou você acha que ele vai ter que ajustar o discurso dele para que possa ter maior penetração com os vizinhos? Bob, o que acontece? Nos últimos 6 mandatos no México, houve uma predominância de um discurso neoliberal. E é justamente contra esse discurso que o presidente eleito ele se debela, no sentido de fato, poder trazer para a governança a classe desfavorecida, os vulneráveis, os idosos, os indígenas, as pessoas que não têm condições. Na própria campanha dele, ele trouxe a possibilidade de se ampliar a questão das bolsas para estudantes. Então, eu acredito que muito do que ele trouxe na campanha, ele vai conseguir implementar. Por quê? Porque, em prol até do que aconteceu nos estados, dos 31 estados, eles têm maioria, o partido dele tem maioria. Então, acredito que muito do que ele propôs na campanha, ele vai conseguir implementar. Acontece que os países viram com muita desconfiança e com medo pelo fato de ele ter uma verve esquerdista. Agora, novamente, isso vai gerar uma situação de descompasso? Eu não acredito. Okay. Eu acredito que tudo se manterá de forma a que ele possa implementar as reformas que ele deseja, que ele possa conter essa erosão que existe entre a sociedade e a classe política, essa desconfiança que o professor aqui Eu quero fazer destacou. Uma pergunta para o professor sobre isso. O fato dele ter conseguido 53% dos votos, uma quantidade expressiva de votos, que somando os outros 3 candidatos, eles não chegam a 50%. E ele sozinho conseguiu 53%. Isso se deve a esse descontentamento, essa frustração da opinião pública, dos eleitores mexicanos em relação ao status quo que vinha sendo desenvolvido no país? A situação dele é bastante interessante, porque ele faz parte desse sistema. Mas fazia parte, não, né? Fazia do sistema parte. tradicional, né? Do sistema tradicional. De alguma forma ele faz parte, mas para que ele pudesse ter um discurso que fosse contra esse sistema, ele se colocou acima dele. Um suprapartidário, um suprapolítico, no sentido de que ele ia resgatar, o discurso é esse, resgatar a política daqueles que estavam lá na política convencional tradicional. Mas ele mesmo vem dessa classe, só que ele se afastou. Na primeira vez que ele perdeu a eleição, ele tentou fazer uma caminhada por cima, fazendo parte dessa classe e tentar dominar. Quando ele viu que isso não foi possível, ele fez o caminho inverso. Ele passou a fazer uma campanha de baixo para cima e deu resultado. E nesse processo, ele se colocou à parte dos partidos convencionais, o PRI e o PAN, com esse movimento Morena. Mas o mesmo Morena se colocou como se fosse um subpartido. E muitos dos votos que ele obteve tem esse aspecto de uma desconfiança, de até mesmo um protesto em relação àquela classe convencional. E aí, mais uma vez, ele repete o desafio. Eu não vou decepcionar vocês por conta de que muitos confiaram nesse processo que eu estou apostando. Então, e até ele coloca que nesse processo é como se estivesse acontecendo uma nova revolução no México. Sim. Passando pelas revoluções de independência, liberais, a própria Revolução do México da década de 20 e agora essa. Então, ele se coloca no contexto histórico muito acima do que os outros partidos estão. Acho que vale a pena aqui, professor, fazer uma distinção, porque é muito comum hoje aparecerem aventureiros na política, pessoas que dizem que não são políticos, inclusive, e querem fazer política. É um fenômeno, né? Um fenômeno curioso que acontece, inclusive, no Brasil. Mas esse cidadão, o senhor Obrador, o presidente eleito do México, não. Ele é um político de carreira. Ele foi prefeito da cidade do México, uma das maiores cidades do mundo,
e sabe muito bem onde é que a coisa pode apertar e pode ser relaxada. Ele acabou montando, quando ele foi eleito prefeito do México, ele participou do partido da Revolução Democrática, depois ele montou esse movimento de restauração política, que é esse movimento Morena. Ou seja, ele não é um aventureiro, ele tem história, tem 64 anos de idade e vai dar trabalho para quem não souber conversar com ele. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que ele está bastante calçado. Todas as propostas dele estão assentadas numa teoria keynesiana que nós já conhecemos, que é de crescimento por demanda. Então, quais são as maiores demandas no México? Corrupção. Ele traz possíveis soluções para se combater a corrupção. Desigualdade social. Ele já trouxe propostas para se aumentar o salário mínimo, de se incrementar a previdência. Outro aspecto. E corte de salários dos agentes públicos. Sim, inclusive dele. Inclusive dele. Ele, inclusive, já acenou que ele não vai utilizar, não vai morar no palácio, não vai utilizar o avião presidencial, ele vai se deslocar em avião comercial. Isso lembra um pouco Mujica, né? Sim, do Uruguai. Justamente por José Mujica. Justamente por isso, quando as pessoas dizem, é o novo Lula, ou se não é a Venezuela do Norte, não é por aí. O fato é que na América Latina nós temos um lastro e até um fomento do crescimento político, da consolidação política, com algumas bases. Então, ele é fruto disso também. Mas não é um novo Lula, não é um novo Chávez. O México e esse próprio político, o próprio AMLO, tem características próprias. Agora, naturalmente, quando se fala em fomento à população, em reduzir desigualdades, as pessoas já acenam para um discurso populista. Eu não acredito que seja o caso. Ele, inclusive, tem trabalhado, desde a época que era prefeito da cidade do México, em 2010, ele tem trabalhado muito com a restauração do poder de compra do aposentado, mantendo ali a aposentadoria num padrão razoável. E prometeu em campanha manter isso em nível nacional. Vamos ver o que vai acontecer no segundo bloco do programa, quando nós voltarmos desta pausa. Não vai embora, voltamos logo. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, que hoje discute os efeitos da eleição no México. O presidente eleito, o López Obrador, dos objetivos dele é restaurar algumas fazendas empobrecidas do México para que a produção seja com uma distribuição mais justa de renda e de produtos. Ele disse também durante a campanha que o fato de o mexicano querer deixar o país é resultado de uma frustração com a situação econômica e da má distribuição de renda no país. Só acho que ele consegue estabelecer uma camada de amortecimento dessa tensão social com essa plataforma, trabalhando com as fazendas mais populares, quase que uma produção familiar, e, ao mesmo tempo, apoiando indústrias de pequeno porte? Eu acredito que sim. É uma proposta que a gente pode considerar ousada, mas dentro das características do México, ela é condizente. Porque o México tem uma grande parte da população também rural. Uma tradição rural, né? Tem uma tradição rural, tem diversos aspectos ali que podem ser resgatados. E são justamente esses que, por conta de situações financeiras, econômicas, acabam migrando. Se conseguir atrair essas pessoas para ficarem nas suas regiões, tendo condições mínimas, isso inclusive pode surtir efeitos nessa política migratória. Então, assim, o que ele está propondo é o México para os mexicanos. E nesse momento de expectativa, esse discurso, ele pode ali soar contraditório, entretanto, é um discurso que faz com que as coisas também ganhem ânimo. E política e economia tem muito disso, de ter ânimo. Se não tiver ânimo, as coisas não avançam. Então, ele pode, com esse discurso, quem sabe, trazer investimentos, gerar investimentos e fazer com que a economia tenha uma maior dinamicidade nesse período. Até do Canadá, né? Até do Canadá. Que não está muito feliz com os Estados Unidos. A reunião do G7 que houve lá no Canadá não acabou bem. O Trump acabou não assinando
a ata da reunião, saiu, não autorizou ninguém a assinar e o primeiro-ministro canadense ficou em desconforto em relação a ele. Foi uma troca ali de maus momentos, tanto para um lado quanto para o outro. Além, logicamente, da Angela Merkel, da Alemanha, que também passou ali situações de desconforto com ele, com Donald Trump e tal. Eu queria saber uma coisa em relação à violência. Na campanha do presidente López Obrador, ele falou que um dos pontos cruciais do país seria o controle da violência. Nessa campanha, que foi uma campanha nacional, não apenas presidencial, mas em todos os níveis de legislatura e tal, muita gente envolvida, morreram 120 pessoas assassinadas no México nesse período, sendo 7 jornalistas. É um saldo bastante negativo, é quase saldo de uma cobertura de zona de guerra. Na sua opinião, o que ele poderia fazer para conter esse surto de violência no México? A plataforma que ele traz como plano de campanha é recrudescer a questão da segurança, porque quando nós falamos de México, nós falamos não só de imigração ilegal, nós falamos inclusive com relação à própria liberdade de imprensa e nós falamos de narcotráfico. Mas é todo um efeito em cadeia, é todo um ajuste que é necessário ser feito, que parte de uma questão econômica, trazendo investimentos estrangeiros, esses investimentos estrangeiros gerando o quê? Maior segurança. Segurança econômica e segurança física. E isso você acha que poderia minimizar o impacto da violência no país com uma melhoria? Sim, porque é um efeito em cadeia. Porque é um efeito em cadeia. Porque a violência é resultado de quê? De uma condição econômica, social, deflagrada de grande tensão. Então, resolvendo-se essa questão de tensão, por isso que eu falei anteriormente, existe uma erosão muito grande entre sociedade e a força política. Então, contendo-se essa erosão, de fato, garantindo-se desenvolvimento econômico, garantindo-se investimento estrangeiro direto e indireto, público e privado, reduzindo-se o tamanho do Estado, contribuindo para a redução de gastos públicos, injetando-se dinheiro, gerando desenvolvimento econômico, esse processo inteiro vai gerar, por si só, uma redução na violência. Perfeito. Imigração. Nós temos uma situação grave na fronteira, uma fronteira longa com o México, né? Uma fronteira de são 2.000 e tantos quilômetros, quase 3.000 quilômetros. E essa fronteira hoje vem sendo notícia no mundo inteiro por conta do muro e por conta da prisão de ilegais que cruzam essa fronteira. Como resolver essa questão do ponto de vista jurídico? As pessoas querem sair do México, querem ir para os Estados Unidos não querem essas pessoas lá e estão botando essas pessoas na cadeia e separando famílias, crianças de um lado, pais de outros. Como resolver isso? Essa é uma questão delicada. Vale $1 milhão a pergunta? Vale, com certeza, dos dois governos, dos Estados Unidos e do México. Mas uma coisa que cabe também aos americanos refletirem que a fronteira ela não é algo estático, ela é viva. Antes mesmo de os Estados Unidos estarem ali, aquilo já existia. Existiam relações entre os povos. Sim, mas tem um muro agora ali. Sim, agora ela é estática, né? É estática, mas aquela questão estática foi colocada por conta dessas circunstâncias. Sim. Mas ali tem pessoas que têm relações já há muito tempo. Sim. Então, compreendeu que é essa fronteira. E a questão migratória, porque os Estados Unidos colocaram esse aspecto, mas a verdade também tem que observar é que o povo mexicano tem muito a contribuir na economia americana. E contribui. E contribui. Sem o México, Los Angeles não existiria. Pois é, e vice-versa. Então, políticas migratórias devem ser estabelecidas. Então, tem que ser medidas jurídicas, políticas, econômicas, sim, mas relações que vejam que a fronteira não é algo estático, é vivo e tem a ver com a relação desses dois países, que são próximos, que têm famílias próximas, pessoas próximas em todos os aspectos. Então, se for pensar um mecanismo jurídico, meios de que as pessoas que venham para os Estados Unidos migrando tenham os seus direitos resguardados e também vice-versa. Porque a gente imagina que a fronteira é algo em que
não possa se transpor de um lado para o outro. Mas essa fronteira foi criada agora. E isso não era assim. Não, o senhor diz o bloqueio, né? Bloqueio. O bloqueio. Eles não têm passagem direta por ali, Não né? tem, mas a Os questão... Estados Unidos exige o visto, né? Exige o visto, exige. Mas as relações, elas são muito mais complexas do que um visto, do que um bloqueio. Não, isso em termos ideais. É. Mas em termos factuais, nós temos uma situação complexa para ser resolvida. O Donald Trump, pelo que ele mostra, ele não está confortável com ninguém entrando nos Estados Unidos, sobretudo pela fronteira mexicana. Eu tenho ouvido os comentários que, antes de começar o governo do Obrador, os Estados Unidos estão tentando fazer um acordo com o presidente atual para tornar o México como uma espécie de filtro da migração. Porque o México não é uma porta de entrada para os Estados Unidos de toda a América Latina. Então, ele seria uma espécie de filtro do próprio México. Você diz no caso dos coiotes, da migração ilegal, tráfico humano e tal. Uhum. Como resolver uma questão dessa? Sendo que vários países, inclusive o Brasil, vários brasileiros já entraram nos Estados Unidos, foram presos, entraram por essa fronteira mexicana sem um muro, né? Ainda na área que não tem um muro, o muro não está totalmente construído, e acabaram sendo presos. Como resolver essa questão do ponto de vista da América Latina como um todo? Nós encontramos aqui duas questões bastante delicadas, porque nós falamos de soberania, nós falamos de autodeterminação dos povos. Então, neste contexto, no qual se tem o México como um filtro, mas, sobretudo, essa relação entre Estados Unidos e México, é necessário diálogo. Diálogo, inclusive, com relação à legislação que já está posta e os tratados multilaterais e bilaterais que estão em voga. A legislação está posta, então o presidente Donald Trump ele não pode descumprir a lei federal, lei constitucional e todos os compromissos internacionais em voga. Então, eu acredito que por pressão internacional, por pressão interna, o diálogo vai prevalecer. Naturalmente, nós estamos aqui com uma tensão enorme dos dois lados do Rio Bravo. Então, é necessário novamente, o diálogo para se poder, de fato, cumprir a legislação que está posta tanto no México quanto nos Estados Unidos, os tratados em vigência, para que se possa garantir, de fato, o desenvolvimento do México, que sejam cumpridas as leis no México, nos Estados Unidos e que, de fato, se possa conter esta onda de migração ilegal que acaba gerando efeitos para todos os países envolvidos. O presidente López Obrador, ele pretende fazer um convite para o Donald Trump para a posse no México, em dezembro. Será que o Trump vai a essa festa de posse ou não? Política tem muito a ver com simbologia. Sim. Ele ir representa um aceno ao novo governo que virá, que se estabelecerá, e não ir o contrário. Então, se a relação dos Estados Unidos com o México quer ser de bom grado durante esse período, é conveniente que ele vá. Ele foi educado, né? Eu achei que ele foi bastante educado, elevado, cavalheiro. Assim, a situação do Obrador, ele tem feito muito esse discurso conciliatório. Ele, embora seja rotulado de esquerda, acho que esse rótulo não cabe nele especificamente. E, nesse aspecto, ele tem procurado até conciliar com o presidente mexicano agora no processo de transição, e assim também vai ser com os Estados Unidos. Uma tentativa de conciliar, porque o México precisa justamente disso. Um país fracionado, bastante erosível, como você mesmo disse, assim, entre a classe política e a população, precisa conciliar para chegar a um caminho de desenvolvimento. Eu até gostaria de lembrar o seguinte, que o presidente Donald Trump acabou se sentando para conversar com o líder da Coreia do Norte, né? Quer dizer, não se deve ter nenhuma surpresa se ele for, evidentemente, à posse do López Obrador na cidade do México. Do ponto de vista do novo, o que nós poderíamos comparar o novo governo mexicano, que vai assumir em dezembro, com o antigo, do Peña Nieto, por exemplo, que representa esta facção mais antiga
da política mexicana? O objetivo aqui é Keynes, é o keynesianismo. Nesse sentido, é de fato garantir o quê? O desenvolvimento da sociedade, trazendo o desenvolvimento da população mais pobre. Então, esse talvez seja o principal diferencial desse governo por anterior. Entendi. Mas, além disso, de fato, bater forte mesmo na violência, na desigualdade social, nesse PIB baixo, em virtude do fato de que o México não exporta. Então, é necessário mudar essa estrutura econômica. E mudando-se essa estrutura econômica, vai se gerar o desenvolvimento que se quer, vai se reduzir a imigração ilegal, vai se gerar a redução na violência, vai se ter um México para os mexicanos, como de fato se quer. Perfeito. Eu agradeço muito a conversa com vocês dois, foi bastante gratificante. E agradeço também a sua participação que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.